capaz. Ainda bom que cantar com a autoridade. Verdade. Mas, como tem que ser bem, eu acredito que Deus está a falar conosco. Tem Bíblia. Abra a palavra de Deus no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10 e o verso 12, vamos ler. Capítulo 10, verso 12. Primeiro livro de Coríntios diz a sua palavra assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Verso 13 diz assim: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Irmãos, quando eu olhei para esta mensagem, quando eu li este versículo, e o primeiro versículo foi um versículo que nós nos convertemos e ouvimos logo no início, que a sua palavra diz: cuide-se o homem que está de pé, para que não caia. Amém? Então nós entendemos que o apóstolo Paulo nos alertava para que nós possamos cuidar das nossas vidas. Amém? A Bíblia nos ensina para que nós possamos estar alerta, bendito seja Deus. Se tu estás bem, se tu estás santificando na presença de Deus, a Bíblia diz: aquele que está santo, santifique-se ainda. Amém? Amém, igreja do Senhor. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu vi um livro que estava escrito e aquilo, há coisas nos livros, com todo respeito digo isso, com liberdade, que devemos rejeitar. Porque o livro dizia que a salvação ela é eterna e, além logo que aceitamos a Jesus, já nunca mais perdemos a salvação. E eu podia ensinar de outra forma e a Bíblia me ensina de outra forma. Amém. A salvação ela é eterna lá. Amém? Aqui você pode ser salvo, mas tem que manter a sua salvação. Amém. Não é simples também. Amém. Levanta a sua mão comigo e diga glória a Deus. Então nós entendemos que temos que manter a nossa salvação. Amém? Mas não é isso que eu quero ministrar nesta noite. A sua palavra diz no verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus não permitirá que sejais tentados além da vossa força. E juntamente com a tentação vos provará o livramento. Amém? De sorte que possais suportar. Irmãos, naquilo que eu sei ministrar e naquilo que Deus quer que eu fale hoje, eu vou falar dentro daquilo que eu sei. Eu aprendi, e creio que estou certo, os irmãos podem corrigir só no final: Deus não tenta ninguém. Amém? Amém. Então Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás, que Deus não repreende. Amém, igreja? Então, naquilo que eu estou dentro, acredito que Deus prova. E quando Deus prova é com uma intenção. A prova vem para fazer subir a sua vida. Amém, irmão? A prova vem para que tu cresças na sua presença. Mas há uma coisa que Satanás faz e é tentar, e é com o objetivo que está aqui comigo, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Olha, eu não tenho um preço poema, 2, 3 horas. Fiquem em paz, que eu sou rápido e vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Então nós entendemos que Satanás, ele tenta as nossas vidas, com um objetivo, com uma intenção: separar-nos de Deus. Amém. Amém? Irmãos, eu entendi que tentar é mais ou menos isso: é alguém vir passar e colocar o pé à frente para que ele caia, e Deus não faz isso. Amém? Amém. Mas Satanás faz. Ele anda tentando as nossas vidas com o objetivo: separar-nos de Deus. Há um versículo, glória ao nome do Senhor, e o apóstolo Paulo deixou bem claro isso: que ninguém nos separa do amor de Deus que está em nós, do amor de Cristo que está em Deus. Qualquer coisa assim, ninguém nos separa desse amor. Amém? Mas escutem, eu encontrei algo que nos separa de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Isaías 59 diz assim: pois o braço do Senhor não está escolhido para que não se possa salvar, nem tapado o seu ouvido para que não se possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso eu encontrei aqui. Então nós entendemos que o trabalho de Satanás é separar-se de Deus.
conseguiu fazer comigo. Amém? Amém. A Bíblia nos conta, glória ao nome do Senhor, lá no primeiro livro, lá em Gênesis, que Satanás, ele separou o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem não tinha pecado, vivia com Deus, glória ao nome do Senhor, e a sua palavra nos ensina que Satanás, ele foi tentar separar o homem de Deus. E ele não conseguiu. A Bíblia diz que ele enganou a Eva deu de comer ao seu marido e juntos se separaram. Porque pecaram, obedeceram, Deus tinha dado uma ordem. E a sua palavra nos conta, glória ao nome do Senhor, que há certo tempo Deus chegou e falou lá no jardim e disse: Adão, onde está? E a sua palavra diz que Adão se escondeu. E ele disse: por que se escondeste? E ele dizia: Senhor, porque eu ouvi a tua voz lá no jardim e tive meio escondido. Porque estava no início pensamento, estava com comeste toda a árvore que eu ordenei, não comeste. E a sua palavra nos conta que ele diz à mulher que tu me deste, ela me fez comer. E nós conhecemos a história, sim ou não, igreja? Então nós entendemos que naquele momento, como lemos de Isaías 59, que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, o homem naquele momento ficou separado. Amém, igreja do Senhor? Mas Deus arranjou um plano, meu amigo. A sua palavra nos conta, glória ao nome do Senhor, que Deus chegou diante do homem e lhe perguntou: o que é que fizeste, por que é que fizeste isto? Chegou diante da mulher e disse: mulher, por que é que fizeste isto? E quando chega diante da serpente não lhe pergunta nada, simplesmente chega lá e diz: porque isto fizeste, pó da terra comerás, não é estajarás sobre o teu ventre, e do ventre de uma mulher nascerá um que tu lhe ferirás o calcanhar, e ele te esmagará a cabeça. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu perguntava a mim mesmo: porque é que Deus, quando chega diante do homem, faz perguntas? Porque é que Deus faz perguntas à mulher? Amém? Se Deus é onisciente, se Deus é sabedor de todas as coisas, se nós acreditamos, glória ao nome do Senhor, que Deus é onipresente, está em todo lugar, porque é que Ele pergunta: onde é que estás, Adão? Onde é que estás, Adão? Porque é que Ele chega diante de Adão e lhe pergunta: o que é que fizeste? E ele diz: e por que fizeste? E chega diante da serpente, não lhe pergunta nada. Quando chegou diante da serpente, não lhe perguntou nada. Quem estiver lendo aí pode ler. Sabem porquê? Porque a sua palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Amém? Então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dando uma oportunidade ao homem para ele poder se arrepender e voltar novamente a viver com Deus. Aquilo que Satanás tinha separado, ele olhou e disse para a serpente: do ventre de uma mulher nascerá que tu lhe ferirás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça. Deus naquele momento arranjou um plano para eu e você podermos estar na sua presença. Deus arranjou um plano para nós juntos podermos viver na sua presença. Mas o que eu quero ministrar hoje não é isso, glória ao nome do Senhor. Nós já sabemos que estamos na presença de Deus e que ninguém nos pode separar de Deus. Foi tão grande, irmãos, esse sacrifício. Esse sacrifício foi tão perfeito, irmãos, que Ele nos aproximou dele. Eu não sei o que é ministrar, que Deus está colocando no meu coração e eu vou ser livre. Repare, diz a Bíblia que se precisava antes de sacrifícios, precisava de um sacerdote. Amém? Havia o templo, glória ao nome do Senhor, onde ninguém podia entrar, a não ser os sacerdotes que tinham que ser sem pecado. Eu vou lançar esta cidade. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou. Amém? Quer dizer que você e eu podemos entrar na sua presença. Amém? Mas Satanás hoje, ele ainda continua tentando a sua vida para se separar de Deus. E ele tem forma de fazer. Repare, nós pensamos por jejuar um dia, 2, 3, 4, 10 dias, que Satanás vai nos seguir a nossa vida. E estamos enganados.
Porque ele teve coragem de ir tentar o próprio Jesus. Estou certo? Ele foi ter com o próprio Jesus depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites. Agora vocês reparem. Ele vai, mas ele não vem com o objetivo dele. Ele não declara o objetivo dele. Ele não diz qual é. Ele chega ao pé de Jesus, mas tomem atenção que eu vou terminar rápido. Ele chega ao pé de Jesus e ele diz assim. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Parece uma coisa tão simples. Ele não diz o que queria, ele diz assim. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu com a palavra. Nem só vamos liberar o homem. Até aí ele diz, perdi uma, vamos tentar novamente. O coloca sobre um lugar muito alto e diz, lança-te aqui abaixo. Porque está escrito, estou opção. A teus anjos dará a ordem para que te guardem a teus pés. Ele diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele tira a máscara e diz assim, o meu objetivo é só um. Colocou sobre um lugar muito alto e diz, eu dou todos os reinos. Se tu deixaste a ele e adoraste a mim. Satanás chega muitas vezes a poder e tu não te das conta que ele quer separar dele. Ele chega sem tu lutar, sem tu ver, parece que não é mal nenhum, não é mal, isso não é mal fazer, isso também não é. E não te das conta que o objetivo do Satanás é separar de Deus. E nós pensamos às vezes que ele não consegue, não, se tu vives uma vida de oração, se tu vives na sua presença, se tu vives em comunhão com Deus. Mas há uma coisa, ele tem que tirar isso. Sabe como é que ele tem que tirar isso? Eu encontrei na Bíblia um homem chamado Daniel. Um homem que orava 3 vezes ao dia. E Satanás estava com ele porque orava. A gente diz, porque é que o diabo não ora? Se tu oras Jesus, como não quer que ele te ore, como não quer que ele te chateie, o objetivo dele é separar-te de Deus. E de forma é que ele tinha tentado fazer isso com Daniel. Olha, qual era a arma de Daniel? Olha, não podia aqueles reis, aqueles homens, arranjarem outra coisa qualquer, sem Daniel não pode sair de casa. Daniel não pode ir a tal sítio. Não, Daniel não pode orar. Em que se dava conta qual era o propósito? Satanás estava por trás. Satanás sabia que se Daniel deixasse orar, não era o mesmo homem. Já vê, aquilo que o diabo faz contigo não tem estratégia disso. Amém? Não posso orar, Daniel. Agora eu dizia isso, irmãos. Eu me imaginava na situação de Daniel. Somos nós. Ainda agora, nós estávamos logo à espera do livramento ali. Eu vou orar 3 vezes ao dia da vez, mas ninguém me vai orar, mas eu quero uma coisa, Deus. Quando os homens vierem prender, coloca aqui teus anjos. Mas a Bíblia diz que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Se deram conta, foram buscar e prender qual era a sentença. Nós estamos na prova dos leões. Não é essa a sentença, irmãos? E ele foi lá lançado. Se fôssemos nós, tornávamos logo. Fôssemos nós, então eu não deixei de orar. Como é que isso é possível? A Bíblia diz, juntamente com a tentação, Deus dará o livramento. Deus livrou a Daniel. Sabem por quê? Porque ele não deixou de orar. Satanás tem impedido tu oras, Satanás tem impedido tu tenhas comunhão com Deus. E tu não te das conta que é como objetivo. É para deixar de orar, para te separar de Deus. Sabes porquê? Porque ele sabe, quando tu estás com Deus, ninguém pode tocar na tua vida, ninguém pode ir contra ti.